Olá, boa noite. Meu nome é Vinícius e sou doutorando do programa de pós-graduação em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicada em recursos hídricos do Instituto Federal Fluminense. E representando os demais autores, serei o responsável pela apresentação do artigo intitulado Modelagem da interação Rio-Oceano no Sudeste do Brasil, estudos iniciais na foz do Rio Macaé, Rio de Janeiro. Este trabalho está sendo apresentado no 25º Encontro Nacional de Modelagem Computacional e no 13º Encontro de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Segundo a Política Nacional dos Recursos Hídricos, é de responsabilidade em todos os níveis da federação, federal, estadual e municípios, a prevenção contra eventos de origem hidrológica natural ou resultantes do uso inadequado de recursos hídricos. Esta lei aí ficou também conhecida como Lei das Águas e estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal. E mudanças climáticas são o quê? São alterações provocadas nos padrões do clima ao longo prazo com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem, ação antrópica. Estudos e pesquisas que simulam cenários de alterações meteorológicas e o comportamento dos corpos hídricos são muitíssimo importantes. A partir dessas pesquisas, a compreensão desses fenômenos naturais é de extrema relevância para auxiliar os tomadores de decisão, os gestores das cidades, na mitigação dos impactos decorrentes destes, seja através de adoção de legislação específica ou de políticas públicas para a mitigação desses impactos. Assim, essa pesquisa destaca-se pela sua relevância social, ambiental e econômica também. Esse artigo aqui, esse trabalho, tem como objetivo principal realizar uma modelagem que representasse aí o comportamento da interação Rio com o Oceano Atlântico. Aqui está uma foto aérea do final aqui do Rio Macaé desaguando aqui no Oceano Atlântico, localizado aqui na região hidrográfica 8, no estado do Rio de Janeiro. E o presente trabalho apresenta uma descrição metodológica da construção do modelo digital, uma breve descrição dos parâmetros utilizados, considerados, através de uma ferramenta computacional que possibilita a implementação de uma estratégia de resolução numérica por meio da interface gráfica e OpenFlow Fluid. Aqui temos a bacia do Rio Macaé, que é a maior em extensão, aproximadamente 157 km², dentro das bacias aí do estado do Rio. Dentre os municípios abrangidos aí da bacia, Macaé está com cerca de 82% da bacia. Já tem e outros demais municípios abrangidos aí que são Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus, conforme a gente pode ver no mapa. Mais ao norte a gente tem municípios como Quissamã, e mais ao sul nós temos municípios como Casimiro de Abreu e Cabo Frio. E Nova Friburgo aqui na região mais alta da bacia. O software OpenFlow Fluid é um modelo 3D capaz de simular diferentes cenários do movimento da água, tanto no oceano quanto no estuário, espacialmente distribuído de forma variável e contínua. Uma das características aí desse software é que permite estudar o ciclo da água de uma abordagem integrada, possibilitando inclusive a gestão da bacia, com a simulação de diversos eventos, como qualidade da água, modelagem da intrusão salina,
a hidrodinâmica, precipitação, cheias, inundações, transporte também de poluentes, dentre outros. E aqui nós temos uma demonstração, né, do FACE, que é um método que consiste em discretizar o sistema sob análise em vários elementos, fornecendo respostas aí do que a gente quer modelar, né? E ele está dividido em 3 componentes aí, né? Maré de elevações, maré de correntes e carga de maré. À esquerda nós temos as marés de elevações e à direita as marés aí de correntes. O FACE pode ser utilizado para modelar e simular diversas situações de oceanografia costeira, oceanografia oceânica, operacional e simulação oceânica. A cobertura geográfica do projeto é de todo o globo terrestre, e aí temos pesquisadores e cientistas de diversas regiões do mundo que têm utilizado os dados do FACE aí para a simulação oceânica. Então, nesse modelo inicialmente proposto, né, aqui está a foz do rio Macaé, né, na região da cidade, né, e aqui está o Oceano Atlântico. A gente considerou aí uma vazão constante ali na foz de 200 metros cúbicos por segundo, e consideramos também, né, para efeitos de primeira simulação, 24 horas seguidas de simulação. Para realizar essa simulação foi utilizado aí o software OpenFlow, e a gente primeiro definiu a região da bacia, né, que seria a RH8, e na região da sua foz. Em seguida a gente adquiriu os dados de batimetria aí da missão Topodata e também dados do FACE com dados aí da modelagem oceânica, né. Depois a gente fez uma grade de aproximadamente um grid constante 50 metros por 50 metros, toda essa região, né? Aí depois a gente recortou aqui a área de interesse, deixou só a área do oceano e a área da foz. Cabe ressaltar aí que essa grade foi bastante pequena, né, para uma grade oceânica, bastante refinada. E aí demandou um grande esforço computacional do modelo. Porém, com essa grade mais refinada, né, a gente pode ter resultados mais refinados também. E aí essa figura aí demonstra a evolução da simulação, né, durante um período de 24 horas. Aqui começou em 0 hora, 1, 2, 3, 4, 5, 10 até 24 horas, né? E a vazão constante de 200 metros cúbicos por segundo, que apesar da vazão constante de água, a gente teve uma variação do nível da água, né? Nessa coluna aqui, o water level, né? Você vê que a gente teve a variação do nível da água, e nessa coluna aqui de velocity módulos também tivemos a variação da velocidade. Então, né, devido às variações da maré aí imposta pelo FACE, né? O modelo computacional inicialmente elaborado ainda necessita de ajustes e calibrações, porém pode ser utilizado em várias áreas de estudo. Pode-se ressaltar que os dados utilizados na simulação podem ser refinados com estudos mais profundos aí da batimetria e a vazão também do rio, alterando para uma vazão variável, e também para poder ter resultados mais condizentes com a realidade, né, que a vazão do rio ela não é fixa, ela não é constante, ela é variável ao longo do dia. Quanto ao tempo de simulação, a gente pode estar também em simulações futuras, trabalhos futuros, aumentando esse tempo de simulação, até mesmo em dias, semanas, meses e até anos, até um ano, né, ou até mais. Com isso a gente será possível verificar a estabilidade do modelo a longo prazo e verificar melhor essa interação aí do rio com o oceano.
E aí, como as considerações finais, que os resultados alcançados indicam a viabilidade de aplicação dessa simulação com o uso do software OpenFloat, né, como ferramenta de análise da interação aí rio-oceano. Também podemos destacar que a modelagem apresentada está em fase inicial de aperfeiçoamento, onde os dados utilizados na simulação podem ser refinados a fim de atender melhor o desenvolvimento de outros cenários, né, de modelagem, seja ele transporte poluentes, transporte contaminantes, cheias, inundações, né, ou outros cenários correlacionados aí. E como recomendação de pesquisas futuras, o intuito de aprimorar essa modelagem indica-se o levantamento de parâmetros, né, no local, in situ, como a vazão, né, uma vazão aqui do rio, variável ao longo do dia. Monitoramento também das marés, para verificar a questão das marés aqui do FEIS, né, de carregar tanto as de elevação quanto as de onda. E também o levantamento do nível d'água aqui próximo à foz do rio Macaé. E aqui estão algumas referências utilizadas nesse trabalho. E com isso eu encerro a minha apresentação. Meu muito obrigado ao Instituto Federal Fluminense, ao Ambihidro e também ao Encontro Nacional de Modelagem Computacional. Muito obrigado.